Bom ou não? Tanto faz, não muda nada não, bebê. As pessoas vão ver o que tá atrás. Ah, então apaga. Aí, ó. Fechou? Tá bom. Ó, Apaga. vou fechar aqui, tá? Tá, pode fechar. E aí, amores? Como vocês estão? Cheguei, hein? Vamos conversar? Olha, hoje a live é especial para as mulheres, tá? Especial com assuntos de mulheres. Não sei se vocês estão vendo bem. Eu coloquei o telefone num tripézinho aqui. Bom, a live hoje vai ser sobre assuntos femininos. Eu vou conversar com a Jana, a doutora Jana Mota. Aliás, eu já vou chamar ela aqui. A doutora Jana, ela é ginecologista, ela vai poder se apresentar melhor para vocês. Nós vamos falar sobre assuntos que interessam muito para as meninas. Chip da beleza, questão de anticoncepcional. Vou dar minha opinião sobre o que eu gosto, o que eu uso e tal. E vamos tirar dúvidas que vocês têm muito. Perguntando se eu tirei o alongamento. Tirei, era só tic-tac. Vou chamar a Jana aqui, gente. Vamos lá. Onde está a Jana? Jana, me chame. Você tem que me enviar uma solicitação, Jana. Que aí aparece aqui pra mim. Jana Mota, estamos te esperando. Cadê a Jana? Ah, aqui, ela me manda uma solicitação. Já vamos entrar ao vivo com a Jana. A Jana é gata. É a doutora Gata. Vamos lá. Cadê a Jana? Estamos conectando para conversar com a Jana. Amores, a Jana é doutora, ginecologista, vai tirar várias dúvidas nossas. Ah, a Jana chegou! Oi, gente! Oiê! E Oi, aí, Jana? Ju, tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo bem. E aí, como é que a gente está nesse confinamento, né? Pois é, mulher. Parece que agora a gente se adaptou, a gente faz tudo de casa, né? Treina em É, eu casa, até, faz. eu até semana passada eu estava trabalhando ainda, Sim. mas eu fiquei meio ruim de sexta para cá, então agora eu tô só em casa. E confesso que para eu, que sou uma pessoa muito ativa, ficar só em casa tá complicado, mas a gente Tá. vai se Pois é. adaptando, né? Uhum, sim, eu sei, porque eu também sou muito ativa em relação a ir para academia, né? Os trabalhos, enfim. A gente não está acostumado a ficar em casa, né? Mas a Sim, gente vai se adaptando. E vamos lá, sim. Jana, vamos falar com as mulheres. Se apresenta para as meninas. Deixa eu me apresentar. Bom, eu Isso. sou médica ginecologista, me chamo Janaína Mota. Algumas de vocês, acho que com certeza me conhecem, outras, para quem não me conhece, então deixa eu me apresentar. Me chamo Janaína, sou ginecologista obstetra, sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, depois eu fiz minhas especializações aqui em São Paulo, no HC e no Pérola Byton. Então, mais focada na parte hormonal e patologia do trato genital inferior, principalmente oncologia e doenças sexualmente transmissíveis. Né? Estou Olha. aqui hoje para a gente fazer um bate-papo, conversar Uhum. um pouco. Eu acho que vai ter tanto assunto que não vai dar nem para a gente falar tudo hoje, Sim. mas estamos abertas aí às questões de vocês, as perguntas, as dúvidas. A gente está aqui Sim. para conversar um pouquinho. Isso aí. Ô, Jana, vamos começar sobre o polêmico chip da beleza? Vamos? O que é o chip da beleza? Explica para as mulheres. Então, assim, vamos lá. O chip da beleza nada mais do que um blister, um blister de silicone, onde a gente pode colocar até 6 tipos de hormônios diferentes. Quando a gente fala em chip da beleza, todo mundo pensa que só pacientes jovens poderiam usar o chip da beleza e que ele teria só o intuito de anticonceptivo e dar Uhum. um up na estética, né? Mas Sim. não, o chip hormonal nada mais de um blister de silicone, que pode ser colocado até 6 tipos de hormônios diferentes, e ele pode Uhum. ser utilizado tanto como método contraceptivo, como um método de reposição hormonal, e pode ser utilizado pelas pacientes em qualquer idade, né? Uhum. Então, dentro desse blister, a gente pode colocar até 6 tipos de hormônios diferentes. Geralmente, o que é colocado? A avaliação é feita conforme as deficiências hormonais ou objetivos individuais de cada paciente. Sim.
Assim que ele surgiu, teve um up muito grande, até pelo próprio apelo do nome, né? Por ser chip da beleza. E que a maioria das pacientes teriam o quê? Não só um efeito contraceptivo, que era a principal promessa dele, mas também um ganho na estética, porque ele ajudaria na queima de gordura e melhoraria o ganho de massa magra. Mas vamos lá, por que ele daria tais benefícios? Porque como eu falei, nesse blister a gente pode colocar até 6 hormônios diferentes. Então a gente colocaria, né, um estrogênio sintético, né, um estrogênio conjugado sintético, uma progesterona, geralmente essa progesterona utilizada, ela é a gestrinona. A gestrinona é uma progesterona sintética que tem esse eu usava. Que ela tem com a gestrinona. Porque a gestrinona é uma progesterona sintética com ação androgênica. Então, quando eu coloco um estrogênio conjugado com uma progesterona, que no caso seria a gestrinona, ele vai estar me dando um efeito contraceptivo para a mulher não engravidar. A gestrinona, por ser uma progesterona de ação androgênica, o que é isso? O que é ação androgênica? Toda ação androgênica nos remete a hormônios masculinos. Então, nos remete a hormônios que nos dão mais vigor, mais força para atividade física e, consequentemente, maior ganhos na musculação, vamos dizer assim. Sim. Né? Junto a isso, algumas vezes era associado também uma testosterona bioidêntica, que ainda potencializaria mais ainda esses efeitos androgênicos, e em alguns outros casos se colocava até hormônios tireoidianos e outros hormônios junto para acelerar uma queima de gordura. Bom, num primeiro momento, o que se observou? Que essas pacientes que usavam o chip, elas tinham esse up, né? Porque imagina, uma paciente que está com níveis hormonais de hormônios androgênicos baixos e de repente ela tem uma adição de hormônios androgênicos, tanto pela testosterona quanto pela ação da gestrinona, que é uma progesterona de ação androgênica, ela teria um aumento dos níveis de testosterona no organismo dela, né? Não a testosterona endógena, que é a que ela produz, mas sim uma testosterona exógena que ela está recebendo. E isso levaria a um up na queima de gordura, no ganho de massa e tudo mais. Só que, como eu falei, teve um up, teve um boom desse chip da beleza, Sim, né? a mulherada ficou enlouquecida, todo mundo queria colocar e achava que era um milagre, né? Exatamente. Só que daí, depois de um tempo de uso, né, começaram a ter alguns trabalhos mostrando os efeitos colaterais a longo prazo do uso do chip. Exatamente. E alguns desses efeitos colaterais não eram tão favoráveis assim, muito pelo contrário. Começou a ter, depois de um ano de uso, principalmente depois de um ano de uso, começou a se observar muitos efeitos colaterais. Entre os mais relatados, aumento da oleosidade da pele, da acne, aumento do número de espinhas, piora na qualidade da pele, aumento na queda de cabelo, então, porque como houve um hiperandrogenismo, né, um excesso de hormônios androgênicos, então começou-se a ter muita queda de cabelo. E a longo prazo, depois de um ano, observou-se que essas pacientes começaram a ter uma resistência periférica maior à insulina. O que quer dizer isso? Elas começaram a ter uma resistência ao hormônio da insulina nas suas células periféricas, facilitando o acúmulo de gordura. Engordavam, então, né? Engordavam. Então, a longo prazo, essas pacientes começaram a ter um acúmulo maior de gordura na cintura abdominal, né? Mudando até o padrão corporal, deixavam de ter um padrão de corpo estrogênico, com curvas mais arredondadas no bumbum e coxas, e começava a ter maior volume abdominal, ou seja, porque elas passavam a ter um padrão androgênico, né? E observou também que essas pacientes começaram a ter uma maior dificuldade na perda de peso depois de um ano de uso, né? Então, assim, isso são efeitos colaterais que podem acontecer em algumas pacientes. Acontece em todas? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu usei o chip por 3 anos, mais ou menos, e eu não tive efeitos colaterais, não tive problemas, mas eu via muitas meninas realmente reclamando e falando:
Ah, é porque eu engordei. Ah, e aí começaram a colocar a culpa no chip. O chip, o hormônio faz engordar e tal. Nanana. E aí, assim, algumas meninas eu escutei que tiveram bons resultados, que realmente secaram, enfim. Aí eu cheguei assim, a uma conclusão que eu vou te perguntar se é mais ou menos isso. Você acha que as meninas que treinam, que fazem uma com esses chips, ou não tem nada a ver? Porque as que tiveram efeitos ruins, a maioria não seguia dieta nenhuma. Não, então, assim, ó, foi bem legal a tua pergunta. Hum. Tem tudo a ver com o que você falou, tá? Porque, Hum. assim, ó, uma vez que a gente, como a gente comentou, né? Você está fazendo a reposição de um hormônio, aumentando teus níveis de hormônios androgênicos. Uma vez que você aumenta os teus níveis de hormônios androgênicos, aumenta a tua testosterona, seja ela por exógena que você está recebendo, você tem que dar um direcionamento para esse hormônio. Você tem que dar um direcionamento para esse hormônio. Você tem que usar esse hormônio. Então, assim, pacientes que treinavam de maneira moderada a intensa, que mantinham uma dieta mais regular e que estavam dando direcionamento para esse hormônio que estava sendo administrado, elas tiveram maiores benefícios, não tiveram tantos efeitos colaterais. Uma vez que você administra um hormônio androgênico e ela não dá uso, não direciona esse hormônio, o corpo entende que ele está ali demais e ele tem que ser utilizado para algum lugar. E ele acaba sendo direcionado para onde? Para efeitos colaterais. Entendi. E aí dava espinha, aí alterava esse padrão do depósito de gordura, dava queda de cabelo e tudo mais. Então, assim, o que você falou é bem pertinente e é bem isso que a gente observa. E aí, o que é o pior? O que é o pior? A grande maioria das pacientes que vão em busca do chip da beleza são aquelas que querem ganhos sem esforço. Querem o milagre. Que quer o milagre. Já que não tem a pílula milagrosa, então tem um chip milagroso. Vamos no chip. Não tem. E daí não funciona, entendeu? Aí dá aquele pequeno up nos primeiros 3 meses. Por quê? Porque o corpo não tinha nada, ele começa a receber. Então ele canaliza aquilo ali, vai queimando a gordura, vai ganhando um pouco de massa, só que chega uma hora que estabiliza. E se ela não der continuidade, não treinar de forma correta, não fizer dieta, a coisa descamba para o outro lado da curva, tudo entendeu? errado. Tá. Exatamente. Mas então, Jana, você indica o chip ou você indica algum outro método? Não, então, assim, ó, eu particularmente não gosto do chip, por quê? Porque uma vez que a gente coloca o chip, você já usou, você sabe. Se você começar a tiver algum efeito colateral com ele, eu não tenho como manusear você. Eu não tenho como. Eu posso te dar algumas outras drogas para bloquear o que você está absorvendo pelo chip. Mas aquilo que foi colocado não dá para tirar. Não dá. Não dá. Nem sempre que a gente vai tentar tirar o chip, a gente tem sucesso. A maioria das vezes, a gente não tem sucesso. Não consegue. O meu não consegui mesmo na última vez. Exatamente. A gente até tenta, mas a maioria das vezes a gente não tem sucesso para retirar o chip. Então, o que acontece? Como eu falei no começo, todos os hormônios administrados nesse blister que a gente coloca no subcutâneo, para quem não sabe, tá, gente? Esse chip é como se fosse um canudinho de silicone. São vários canudinhos, bem pequenininhos. Exatamente. E que a gente coloca, geralmente, aqui no braço, às vezes no bumbum, no subcutâneo. Sim. O meu ficava na parte do bumbum. E aí é de acordo com o peso, né? De acordo com o peso e com o corpo da paciente, enfim. Sim. Então, assim, aí a gente coloca ali. E uma vez colocado, ele não fica exatamente no mesmo lugar. E à medida aí você não vai conseguir encontrar depois de um ano, né? E nem sempre a gente consegue encontrar depois, porque é pequeno, porque ele se mistura com o subcutâneo da paciente, enfim. Tem então, uma moça que perguntou aqui se não conseguir retirar, o que acontece? Absorve, não absorve? Não, o que acontece, não acontece nada. O que acontece é que você vai ter que esperar passar todo o efeito da absorção daquele hormônio, que dependendo da quantidade de hormônio que foi colocado no blister, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano. E a gente vai controlando. Se você não tiver nenhum efeito colateral, só tiver benefício, massa, ótimo. Agora, se você tiver algum efeito colateral, a gente vai controlando com alguns exames laboratoriais e vai administrando outros medicamentos para controlar. Tem que ir regulando, né? Para controlar o efeito colateral e esperar o efeito da medicação. Então, assim, todo hormônio que é administrado pelo chip, ele pode ser administrado por outras vias de administração, como via oral,
Uhum. via transdérmica, passando pela pele, ou Uhum. na mulher massa, que tem uma via de administração muito legal, que o homem não tem, que a absorção é muito boa, que é a via vaginal, tá? Ah, tá. Muitas de vocês não sabem. Então, por exemplo, a gestrinona, que é o hormônio que a Ju usava, ela pode Uhum. ser administrada via vaginal, 3 Que vezes por até a semana. gente conversou um outro dia, né? Que a Jane esteve Isso. aqui na minha casa, a gente conversou sobre isso e ela me falou sobre essa possibilidade de colocar os hormônios por essa via. E eu também não sabia, Sim, a né? gente pode administrar via vaginal. E aí, na via vaginal, é legal porque eu consigo ter um maior controle do que você necessita. Então, às Uhum. vezes, por exemplo, eu administro para a Ju, vamos supor, 2,5 miligramas 4 vezes por semana. E ela começa a ter algum efeito colateral. Aí a gente pode diminuir a dose, pode administrar só 2 vezes por semana, ou baixar para 1,5 miligrama. E aí a gente vai controlando conforme a resposta da paciente. Via Mas, Jana, transdérmica, essa aplicação que você está falando, a paciente pode fazer sozinha em casa ou tem que ir até o sozinha em consultório? casa. Não, Ah, sozinha legal. em casa, via normal. É feita Olha, como como aquelas pomadinhas, né? como aquelas pomadas. Então, assim, eu Sim. não posso ter relação sexual no dia que eu aplico? Pode namorar, depois vai, Uhum. antes de deitar, E aplica a coloca. pomada e tudo certo. É vida Ah, que normal, gente. É vida legal. normal. É só uma Então vai outra via. aplicando semanalmente. Semanalmente. Olha que Semanalmente. legal. Aí, Uhum. conforme, cada paciente tem uma dose específica, né? Então, por exemplo, a gestrinona, que é um hormônio, uma progesterona mais conhecida do chip da beleza, muita gente não sabe, mas ela é utilizada para uma série de outras coisas. Então, por exemplo, ela é utilizada também para dor pélvica, muito importante, no tratamento de endometriose, no tratamento de mioma associado com outras medicações, e a gente faz isso tudo via vaginal, Que né? legal, muito É, interessante. e aí, E, e aí o que e- acontece? É legal porque você tem maior controle na dose que você está administrando, entendeu? Então, assim, sim. diferente do chip, que eu não consigo ter o controle. O chip tem que Uhum. esperar o efeito passar. Entendi. Outras administrações, ou via oral, ou via transdérmica, ou via vaginal, eu tenho um maior controle sobre isso, né? E Sim. aí, tipo assim, por exemplo, pacientes aqui, eu acho que o teu público é muito esse, né? Por Uhum. exemplo, paciente que treina, né? Uhum. Paciente que treina que não quer perder nenhum. Porque, assim, paciente que treina bem, paciente que faz dieta. Uma coisa que eu queria falar, porque já misturando aí com o assunto todo. Sim. Uma pergunta que é muito frequente para mim, que deve ser frequente para você também, que fala assim: Uhum. Jana, é verdade que o uso de anticoncepcional atrapalha meus ganhos no treino? Muitas meninas me perguntam isso. Então, Uhum. depende. Vamos falar Uhum. o porquê que depende. Vamos falar sobre o anticoncepcional. O anticoncepcional, ele faz o seguinte, ele bloqueia a tua produção dos hormônios endógenos, tá? Então, assim, o que são hormônios endógenos? Os hormônios endógenos são os hormônios que a gente produz. Então, nós Tá. mulheres, nós produzimos estrogênio, Uhum. progesterona, testosterona. Então, nós temos uma glândula no nosso cérebro, que é a hipófise, que ela libera hormônios, que ela libera FSH e LH, que são hormônios que vão atuar no nosso ovário, Uhum. estimulando a produção de um folículo para que ocorra a ovulação. Eu estou falando isso, gente, mulheres que não fazem uso de pílula, tá? Uma mulher normal, que ela Tá. ovula e menstrua todo mês. Então, a FSH vai estimular o crescimento de um folículo no ovário. Esse folículo cresce para liberar um óvulo para que ocorra a ovulação. Na Sim. hora que esse folículo está crescendo para liberar esse óvulo, nós estamos produzindo estrogênio, que é o hormônio feminino principal. Quando ele atinge um pico máximo de estrogênio, esse óvulo é liberado para uma fecundação. E dentro desse ovário, todo esse processo também, nós estamos também produzindo testosterona e progesterona, Uhum. certo? Sim. O que acontece quando a gente toma um anticoncepcional? Quando a gente toma um anticoncepcional, nós tomamos diariamente uma dose Uhum. contínua de estrogênio conjugado sintético e de progesterona sintética. Cada anticoncepcional tem uma progesterona diferente, tá? Uhum. Então a gente mantém um nível igual todos os dias. Esse nível é detectado lá na nossa hipófise. Então a hipófise detecta, opa, nós temos na corrente sanguínea aqui uma quantidade suficiente de estrogênio e de progesterona, então não preciso liberar FSH
para Entendi. estimular o ovário a produzir os Uhum. hormônios. Sim. Então, assim, esse bloqueio da hipófise já por aí já baixa muito a nossa produção endógena dos nossos hormônios, certo? Tá, Então, uma certo. mulher que não tá bloqueada está produzindo, a mulher que está tomando anticoncepcional não está produzindo. Não produz. Uhum. Além disso, todos os hormônios que estão circulando, eles precisam de uma globulina para transporte desses hormônios, que é uma globulina carreadora de hormônios sexuais, que é SHBG, Sim. tá? Uhum. Aí, o que acontece? O nosso organismo detecta lá os hormônios circulantes, produz o SHBG para transportar eles. Aí, você está tomando anticoncepcional, o teu corpo detecta lá, ele livra lá e fala assim, opa, nós temos que produzir SHBG aqui para transportar esses hormônios. Aí a gente produz. Só que na hora que o SHBG vai se ligar ao hormônio do anticoncepcional que você está tomando, ele não consegue se ligar, ele não tem capacidade de se ligar. E aí o hormônio continua circulando. E o teu corpo continua detectando. Opa, continua ali livre, temos que produzir alguma coisa. Produz mais SHBG. O SHBG vai aumentando. E ele não consegue se ligar a esse hormônio do anticoncepcional nunca. Aí ele está aumentando, ele vai se ligar no quê? Naquele pouquinho de hormônio que você está produzindo. Você está tomando anticoncepcional, está produzindo pouco. Então, o pouquinho que você está produzindo vai se ligar a esse SHBG. Uhum. E hormônio ligado à proteína carreadora de hormônios, a SHBG, ele se torna inativo. Então, o que acontece com quem está tomando anticoncepcional? Além de estar produzindo pouco, o pouco que você está produzindo está ligado a esse SHBG que está aumentado. Ou seja, o pouco que está produzindo está inativo. Então, as pacientes ficam com a ação hormonal muito baixa. Então, consequentemente, se toda a atuação hormonal de estrogênio, progesterona e testosterona está muito baixa, está próximo a zero, os teus ganhos vão ser muito poucos. Sim. Uhum. Não é só ganho. A testosterona ela não ajuda só na tua produção de célula de massa magra. Ela te ajuda a você ter vigor, força, força, ânimo. libido também, né, doutor? Libido. Sim. Então, assim, não é só que ele prejudica o teu ganho de massa, ele prejudica a tua força, ele prejudica o teu vigor, ele prejudica... É isso que as meninas precisam saber também, que muita mulher não sabe. As mulheres também necessitam de testosterona, que é um hormônio masculino, mas tudo na quantidade correta para as mulheres. Exatamente. Né? Porque a testo, meninas, ela é muito boa para a gente ter força para treinar. Então, muitas vezes as meninas me perguntam, nossa, Juju, você tem tanta força no treino e tal. Porque eu faço toda essa reposição, esse controle hormonal para manter a minha testosterona num nível legal e conseguir me ajudar no ganho de massa magra, na força do treino, enfim, nisso. Exatamente. Tudo. Só que daí, assim, então, o anticoncepcional altera? Altera, sim. Porém, a gente está falando aqui, gente, de gente que treina e que tem uma alimentação regrada. Se você é uma pessoa que vai para academia 2 vezes por semana, se você é uma pessoa que não faz dieta, que come açúcar todo dia, que toma refrigerante, isso aqui, faz de conta que faz dieta, o que está atrapalhando os teus ganhos não é o anticoncepcional. São os teus hábitos, em primeiro lugar. Tá? Exatamente. Então, assim, o anticoncepcional, ele interfere, mas é assim, ó, é um ajuste fino. É de quem, por exemplo, treina já 5 vezes por semana, pelo menos. De quem segue uma dieta regrada, que sai 1 vez por semana, só no final de semana, ou uma outra refeição, mas que durante a semana tá ali, não come açúcar, evita farinha, tem uma alimentação mais regrada, com bastante proteína, com carboidrato de índice glicêmico baixo. Então, assim, essa paciente que faz tudo certo, ou que faz 90% certo, se ela usa anticoncepcional, ela sim está sendo muito prejudicada. Tá? Então, agora, aquela paciente que não faz nada e que vai, eu não ganho porque eu tomo pílula. Não é, né? Não ganha porque não faz nada certo. Né? A pílula seria só mais uma coisa. Né? Tá, e qual que é a sua melhor indicação, assim, Jana, que você acha que é legal para as meninas que treinam e para as meninas que não treinam? Existe alguma diferença? Bom, então assim, ó, como contraceptivo, você está falando, né? Isso, Bom, e que não atrapalhe no corpo. Tá, quem já me conhece sabe que eu sou muito favorável a todo método contraceptivo não hormonal, tá? Então, assim, a minha primeira opção sempre vai ser um método contraceptivo não hormonal.
Então, eu sou muito favorável ao DIU, né? Principalmente o DIU de cobre. Até teve uma pergunta aqui que falou assim... Eu gostaria de saber, Jana, porque eu não entendo nada sobre DIU, nunca coloquei e queria saber como que ele funciona. Então, teve uma pergunta que falou assim, o Dilmirena funciona igual ao anticoncepcional? Assim, ó, não é exatamente igual, tá? O Dilmirena, ele tem só uma progesterona, que é a levonorgestrel, que é absorvida pelo endométrio e absorvida também um pouquinho pela corrente sanguínea, de forma sistêmica. Só que ele não altera tanto como um anticoncepcional oral. Porém, ele não é inócuo como um DIU de cobre. Por exemplo, inócuo, eu digo, ele não é sem efeitos colaterais. Ele pode ter algum efeito colateral porque tem um pouco de absorção sistêmica, né? O DIU de cobre, ele não tem hormônios? O DIU de cobre Jana? tem zero hormônio. Zero. Tá. Zero Eu hormônio. não sabia disso. Não, o DIU de cobre ele tem zero hormônio. Dentro do DIU de cobre, a gente vai ter vários tipos. A gente tem o DIU de cobre, o T de cobre, que tem duração de 10 anos. Tem o DIU, o Comfort, que a gente chama, ou o DIU de cobre, que tem duração de 5 anos. E a gente tem o DIU de prata, que é o Silver Flex. O Silver Flex, ele é um DIU o de prata, na verdade, não é que ele é de prata, ele é um DIU de cobre, ele é um blister de silicone em forma de T também. E ele é de prata, só que ele é de cobre, só que ele contém também prata na sua constituição. E essa prata na constituição do DIU Silver Flex, ela diminui os efeitos colaterais do cobre. Quais são os principais efeitos colaterais do cobre que as pacientes reclamam? Aumento do fluxo e cólica, né? Mas as meninas que têm DIU, elas menstruam? O DIU de cobre, sim. Porque assim, ó, como que o DIU de cobre... Não tem hormônios, né? Não tem hormônio nenhum, você vai ter um ciclo menstrual normal. Normal. Mas aí não engravida, né? Não engravida. Mas você vai ter aumento de estrogênio no começo do ciclo, você vai ter pico de estrogênio para ovular, aí você vai ovular, vai sentir os efeitos da ovulação, depois você tem aumento da progesterona, aí depois os hormônios caem, você tem a menstruação e começa um novo ciclo. Então, assim, você tem um ciclo normal, você passa a conhecer mais o teu corpo, porque você está isenta de qualquer ação hormonal, né? Então, assim, o DIU de prata, ele tem essa possibilidade que a prata, ela minimiza os efeitos colaterais do cobre. Então, o paciente tem menos cólica, tem menos sangramento, mas ela vai ter uma menstruação todo mês. Aí você vai dizer, mas qual que seria o melhor? A escolha sempre é individualizada. Tá? Então, assim, eu não posso chegar aqui e dizer assim, gente, o melhor é esse. Não sei, não sei. Por exemplo, vai que você fala assim para mim, Jana, olha só, eu não quero usar hormônio, eu não quero usar anticoncepcional, só que assim, quando eu fico menstruada, eu fico muitos dias menstruada, me atrapalha, eu não consigo treinar, eu tenho uma péssima qualidade de vida quando eu treino, ou quando eu tô menstruada, atrapalha meu humor, enfim, uma série de coisas. Então, assim, se você é uma paciente que já chega com isso para mim, eu não posso falar para você, não, vamos colocar o de cobre porque eu acho melhor, porque não tem hormônio. Não dá. Aí o ideal seria que ela não menstruasse, né? Aí o ideal é ela não menstruar. Aí eu poderia falar, não, a gente pode optar para você pelo Mirena, porque é um DIU que tem só uma progesterona de ação local, você não vai ter os efeitos colaterais do anticoncepcional e vai ser bem minimizado os efeitos da progesterona, né? Então, assim, tudo é muito individualizado. Tudo é muito individualizado, vai depender de cada paciente. Ô, Jana, deixa eu entender uma coisa então. Então, o DIU, a mulher menstrua normalmente, né? Ele não tem hormônio, esse DIU de cobre que você falou. Já as aplicações dos hormônios, a aplicação vaginal que você estava falando, aquelas aplicações, elas servem como anticoncepcional e a mulher também não menstrua. Dependendo da dose que a gente usar e dos hormônios que a gente usar, serve como anticoncepcional e ela não menstrua também. Ah, entendi. Então, no meu caso, por exemplo, eu escolheria esse método porque eu não gosto de menstruar. Eu não gosto, eu tenho isso que você falou, de ter um fluxo muito grande, eu sinto muita cólica. Muitas vezes, como a gente está em muitas mulheres aqui, a gente pode falar, muitas vezes quando eu já não fico há muitos anos menstruada por conta dessa reposição hormonal que eu faço, mas quando eu ficava, eu sofria também com desarranjo intestinal. Eu não sei se acho que acontece com muitas mulheres. Então, eu ficava muito mal do intestino também. Às vezes me dava até diarreia. Então, eu ficava muito, muito, muito ruim. Então, eu não tenho vontade nenhuma de manter o ciclo menstrual, que era como você estava falando. Então, no meu caso, seria mais indicado
os Você hormônios pode... para que eu não menstrue, né? Sim, sim, com certeza. Pode ser, sim. Sim. Por exemplo, no seu caso, a gente pode até, por exemplo, assim, como contracepção, às vezes, para não fazer o uso de um estrogênio, pode fazer o uso do Mirena associado com uma gestrinona, entendeu? Que tem ação Sim. androgênica, que também não vai deixar você menstruar. Porque mesmo o Mirena tem a promessa de você não menstruar, né? Só que, assim, a gente sabe que a ausência de menstruação com Mirena só ocorre em 60% das pacientes. Os outros 20% menstruam e 20% ficam com sangramentos de escape. Então, às vezes, a gente associa o Mirena com uma progesterona endógena, que ela vai ficar sem menstruar, vai ter um efeito contraceptivo e tem um pouquinho dos efeitos andrógenos da progesterona androgênica, de efeito androgênico. Sim. Entendeu? Tá, então... E essa questão dos ovários policísticos, Jana, que eu vi algumas meninas perguntando aqui. O que é o ovário policístico? Então, ovário policístico, na verdade, é uma síndrome, né? Chama síndrome dos ovários policísticos. É uma síndrome metabólica, que a gente tem 3 pilares nessa síndrome. A ausência de menstruação, né? A ausência de menstruação e os ovários são cheios de folículos, ele é caracterizado por vários folículos, né? Vários cistinhos. Um hirsutismo, né? Um aumento de pelo, que é um aumento do hiperandrogenismo, então o paciente cursa com muito pelo e muita oleosidade. A mulher fica com mais pelo? Fica com mais pelo, muita oleosidade na pele, muito pelo. E uma resistência periférica mais aumentada à insulina. Então, também pode engordar mais, né? Então, ela tem sobrepeso. Então, essas pacientes que têm síndrome de ovários policísticos, geralmente, quem tem a síndrome tem a tríade. Então, ela é obesa, ela tem muito pelo e ela não menstrua. Nossa. Tá. E por quê? Porque, geralmente, essa síndrome metabólica, ela está completamente associada à alimentação, tá? Paciente que tem uma alimentação muito rica em carboidratos simples, que ingerem muito alimento com índice glicêmico alto, elas vão, a longo prazo, tendo uma maior resistência periférica à insulina, então, que dá uma das tríades da síndrome, né? E essas pacientes, o que acontece com elas? Elas, quando elas liberam, lembra que a gente falou da hipófise, que tem a liberação de FSH? Elas liberam FSH para estimular um ovário a liberar um folículo. Só que daí elas começam a estimular esse ovário a liberar um folículo e esses folículos nunca crescem o suficiente para que ocorra a liberação de um óvulo. Então, vão estimulando vários folículos. Então, por isso que ela fica com aquele aspecto de vários cistinhos ovarianos. Né? Entendi. Fica com aquele aspecto de vários cistinhos ovarianos. E, consequentemente, não ovula e acaba não menstruando. E essas pacientes, como elas têm um aumento da produção de testosterona, elas têm esse hiperandrogenismo, o que acontece? Por isso que fica com mais pelos, né? Exatamente. Aí, por isso que elas ficam com mais pelo, por isso que elas ficam com acne, com a pele muito oleosa. E hoje a gente já sabe que... E aí o que acontece? A maioria desses pacientes que vão no ginecologista, o ginecologista passa como tratamento o anticoncepcional. Você toma anticoncepcional, você vai melhorar. Só que assim, o anticoncepcional, ele não trata a síndrome. O anticoncepcional, ele trata os sintomas... Os sintomas da síndrome só. Então, o que ele faz? Como ele vai bloquear o teu eixo hormonal, então lembra quando a gente falou de anticoncepcional sobre o bloqueio? Ele vai bloquear toda a tua produção. Então, teus níveis de testosterona vão baixar. Consequentemente, se teus níveis de testosterona vão baixar, vai melhorar a tua acne, vai melhorar a tua pele, vai melhorar o pelo, né? E geralmente, quando a gente usa anticoncepcional, quando se usa anticoncepcional para tratar síndrome, a gente usa um anticoncepcional com progesteronas de ação antiandrogênicas, né? Então, aí vai diminuir esses efeitos colaterais do excesso da testosterona. Consequentemente, você usando anticoncepcional, quando você faz a pausa, você tem um sangramento semelhante a uma menstruação. Só que assim, não é menstruação, tá? Vamos abrir um parênteses aqui, ó. Quem toma anticoncepcional não menstrua, tá? Quem toma anticoncepcional... E não ovula, né? Não ovula e não menstrua. Quem toma anticoncepcional tem um sangramento de privação hormonal. Você toma uma dose todos os dias de hormônio,
certo? Sim. Toma aquela dose todos os dias. Aí, quando você faz a pausa e você pausa, mesmo aqueles que são de uso contínuo, que tem outros comprimidinhos de outra cor, quando Sim. você toma aqueles comprimidinhos de outra cor, eles não são hormônios, são outras, às vezes é vitamina, às vezes não é nada, às vezes é só placebo. Então, naquele período ali que você fica sem a administração desse hormônio via oral, você tem uma pequena queda dos níveis hormonais. Essa pequena queda faz um desarranjo no teu endométrio, Uhum. fazendo com que ele sangre. Então, por isso, Tá. que quem toma anticoncepcional menstrua bem pouco, a quantidade de sangue é bem pouco. Por quê? Tá. Porque se você não ovulou, você não estimulou o crescimento do endométrio. Sim, Tá? sim. Porque, para quem não sabe, para entender, quando a gente não toma anticoncepcional, que a gente tem aquela nossa glândula no cérebro que manda estímulo para o ovário para produzir estrogênio, para liberar um óvulo, no mesmo momento que ele libera esse óvulo, esse estrogênio ele também age no endométrio, que é o tecido que reveste o útero, fazendo com que esse endométrio cresça, prolifere. Tá? Se caso ocorra uma ovulação, o óvulo fecundado consiga se grudar ali naquele endométrio. Se não houver ovulação, os níveis de estrogênio vão baixar drasticamente e depois de um período de mais ou menos 10 dias dessa ovulação, esse endométrio vai se desarranjar inteiro e vai cair, vai menstruar, vai sangrar. Sim. Então, quem não toma pílula sangra bastante porque o endométrio cresceu. Quem toma pílula, esse endométrio não cresceu. Ele só tem esse sangramento de privação hormonal. Por isso que sangra pouco, por isso que dura 1 a 2 dias só, enfim, né? E essa questão dos ovários policísticos, para detectar isso é através de ultrassom? O diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos é através da são exames complementares, não só ultrassom, mas alguns exames laboratoriais para detectar os níveis hormonais também. E a própria clínica da paciente, né? Ela não menstruar, ela ter um acúmulo de gordura na região abdominal, uma dificuldade na perda de peso, enfim. Aí, quando a gente um monte de gente pergunta para mim, Jana, tem tratamento para síndrome sem o uso do anticoncepcional? Tem. E assim, em todos os congressos que a gente vai, nos últimos congressos que eu fui, inclusive no último internacional que eu fui, é batido muito na mesma tecla, tá? O tratamento da síndrome e não dos efeitos colaterais da síndrome, para a gente corrigir a síndrome, é dieta low carb com atividade física moderada a intensa. Caramba. Com regularidade. Então, assim, as pacientes com síndrome, eu sempre falo, dá para tratar sem anticoncepcional? Dá. Mas o sucesso do tratamento depende muito mais da paciente do que de mim. Eu dou as ferramentas, você tem que saber usar. É difícil. Nossa, então, é isso que eu ia falar. Ainda mais pelo perfil das meninas que você diz que, né, que são as meninas que têm esse problema, já é um perfil que tem mais gordura, que talvez já seja uma mulher mais sedentária, né? Então, realmente, a mulher tem que mudar de vida. Sim, né? eu costumo dizer... eu vou falar até de uma paciente aqui, não é antiético, porque ela sempre me permite isso. É uma paciente que ela começou comigo em novembro, ela chama Karina, talvez ela até esteja me assistindo aqui agora. Uma paciente típica com síndrome de ovários policísticos, estava sem menstruar há mais de 2 anos, eu acho. E quando ela passou comigo em novembro, eu falei para ela assim, anota a data de hoje. Daqui 1 ano, a gente vai ter uma outra mulher, se você seguir tudo direitinho. E ela está seguindo, e a gente teve um retorno agora em março, ela estava super feliz, porque ela começou a menstruar. Ela falou assim, eu não acredito, eu menstruei depois de tanto tempo. E aí eu falei, se você seguir... E ela era essa típica paciente, tá? Sim, sedentária, não fazia dieta e tudo mais. E ela seguiu e ela está muito empolgada. E assim, então, assim, depende muito da paciente, mas também depende muito do médico, de você conseguir se comunicar com a cabeça da paciente, sabe? Assim, fazer com que ela tenha um start, fazer com que ela acorde, que ela veja que está na mão dela mudar as coisas, entendeu? A gente dá as ferramentas, mas está na mão dela. Tem que ter dedicação, tem que ter disciplina, tem que ter regularidade, mas dá para tratar e com muito sucesso. Assim, quando a gente vai em congresso,
que eles mostram os dados e mostram os resultados de pacientes que fizeram esse tipo de tratamento com dieta low carb e atividade moderada intensa com regularidade. Quando eu falo regularidade, é 5 vezes por semana. Aí a paciente vai dizer assim, doutora, mas eu nunca fiz nada, como é que eu vou fazer agora? Lógico que se você nunca fez atividade física, você não vai começar com atividade intensa, você vai começar devagar. Vai começar uma vida de exercícios, né? Exatamente, vai começar devagar, porém com regularidade. Regularidade é a palavra-chave. Não adianta você ir para a academia 2, 3 vezes por semana. Regularidade são 5 vezes por semana no mínimo. Colocar aquilo como hábito realmente. Exatamente, colocar aquilo como hábito. E aí ter o privilégio de ter um profissional que oriente qual vai ser a melhor atividade física, porque é 5 vezes por semana não dá para tu fazer caminhada. É atividade moderada a intensa. Então tem que rolar uma musculação. Né? É musculação. É musculação. As pessoas falam assim, eu acho engraçado, tu deve ter ouvido também, né? Então, eu vou de leve na musculação porque eu tenho medo de ficar muito forte. É porque é muito fácil ficar forte, entendeu? Como se fosse fácil. Não é fácil. É, como se quem dera fosse fácil, assim. Mas não é. Né? Então, assim, o ideal é que essas pacientes elas tenham profissionais que saibam conduzir, entendeu? Que saibam conduzir. Como eu falei, a dieta low carb é muito importante. Então, todas as minhas pacientes, eu sempre encaminho para um outro profissional que oriente essa parte da dieta também, né? Que é muito... Porque, às vezes, a paciente acha que está fazendo uma dieta low carb e não está. Não está, Né? Então, porque tem vários alimentos que tem muito carbo e que muita gente não sabe. Sim. Por isso que é ideal ter uma pessoa, um nutricionista para passar certinho, né? Fruta é uma delas, por exemplo. Eu tinha uma paciente que ela falou assim, não, mas eu faço a minha dieta certinho, eu como pouco carboidrato. Aí eu falei assim, como muita fruta. E o carboidrato que eu como é muito bom e tal. Aí quando eu falei, me fala mais ou menos da dieta. No café da manhã, então no café da manhã eu como mamão com aveia e mel. Aí eu falei, gente, mas... Quase nada de carbo. Quase nada de carbo. Então, às vezes a pessoa acha que está fazendo certo e não está fazendo certo, né? Sim. Então... Agora, Jana, eu queria fazer uma pergunta que o pessoal já fez aqui e também me interessa muito, que a gente tinha conversado antes. Aquele problema das meninas, que é aquela candidíase de repetição que você me falou. Muita mulher sofre com isso. Muita. Né? Que é aquele probleminha causado por um fungo, né? Que as meninas ficam com um corrimentozinho. E isso vai e volta, e vai e volta. E assim, a maioria das mulheres já teve, ou tem, ou vai ter, né? O que é exatamente a candidíase? Então, assim, a candidíase vaginal é causada geralmente por um fungo chamado Candida albicans, tá? Então, assim, vou falar bem resumidamente. Sintomaticamente falando, as pacientes, elas cursam com uma leucorreia, um corrimento branco pastoso, pode ser meio grumoso, tipo um leite talhado, e muita ardência, muita coceira, desconforto e pode ter até dor na relação sexual, porque a cândida ela gera um processo inflamatório muito intenso na vulva e na vagina. Geralmente, toda mulher, em algum momento da sua vida, vai ter um episódio de candidíase, tá? Sim. E o que causa, geralmente? Então, a gente fala que seria recorrente quando a paciente passa a ter 3 ou mais episódios por ano. Tem pacientes que têm até... Todo mês tem um episódio. Bom, enfim, o fungo, para vocês entenderem, o fungo, ele faz parte da nossa microbiota normal. A gente encontra fungo na nossa boca, a gente encontra fungo na nossa flora intestinal, na nossa flora vaginal. Porém, ele está numa quantidade que ele não causa sintomatologia. Por quê? Porque tem outras bactérias, tem outros micro-organismos que estão habitando ali tudo em harmonia, numa simbiose que não está causando sintomas para o paciente, né? Sim. Quando vai dar sintoma? Quando ocorre um desequilíbrio dessa microbiota e que esse fungo começa a se multiplicar mais do que o normal. Né? Quais são os fatores que levam a essa multiplicação exacerbada do fungo?
Baixa imunidade. Quando você tem uma queda na tua imunidade, o fungo ele é um micro-organismo oportunista. Então, se você tem uma diminuição da tua imunidade, ele aproveita para se multiplicar. Tá. Né? Quando a gente tem alterações da microbiota por algum uso de algum antibiótico, vamos supor, você tomou um antibiótico com uma dor de garganta. O antibiótico vai lá matar aquela bactéria da tua garganta, só que você toma o antibiótico na tua corrente sanguínea, o teu corpo não consegue detectar, tem que agir só aqui na garganta. Vai agir nas bactérias do corpo todo. E às vezes mata algumas bactérias protetoras da flora vaginal e você acaba dando espaço para multiplicação de fungo. Sim. Então, assim, a imunidade, o uso de antibióticos, estresse, todo o estresse. Pacientes que têm muito estresse aumentam a produção muito de um hormônio chamado cortisol e, além disso, alteram o sono. Nossa produção, o nosso sistema imunológico, para um bom funcionamento, ele depende muito do nosso sono adequado, um sono com qualidade, um sono reparador. Que você tem a possibilidade de produção de hormônios, de células de defesa desse período. Então, assim, toda pessoa que dorme muito mal, ela acaba tendo uma queda no seu sistema. Queda na imunidade. Queda da imunidade. E outro fator desencadeante da Cândida, desencadeador da candidíase, é a alimentação. O biquíni molhado também, doutora? Ficar com o biquíni molhado muito tempo? Aí são fatores externos. Por exemplo, assim, um biquíni molhado, uso de calcinha de lycra, uso de calça muito apertada, todo fator que aumente a umidade local, que aumente o calor da vulva, aumente a umidade da vulva, que seja um facilitador para o crescimento de fungo, vai atrapalhar. Então, todos os pacientes que têm candidíase de repetição, a gente orienta. Evitar o uso de calça jeans todos os dias, ou calça de lycra todos os dias. Se usou uma calça de lycra, suou, já troca. Usar a calcinha de algodão, deixar aquela calcinha de renda ou de lycra para você usar mais quando sair, com o namorado, enfim, essa coisa toda, né? Mas vamos falar da alimentação, que um monte de gente fala assim, quando eu falo em alimentação, fala assim, nossa, mas como assim a alimentação tem a ver com a candidíase, né? Então, vamos lá. Toda paciente, tá? Eu até falo para as minhas pacientes, não adianta mentir que eu vou pedir um exame, que se tu estiver mentindo, vai aparecer. Vou descobrir tudo. Toda paciente que tem candidíase de repetição é uma paciente formiga, é uma paciente que come muito açúcar, é uma paciente que come muito alimento com índice glicêmico alto, muito alimento rico em açúcar ou em farinha branca. Por que eu digo isso? Quando você ingere muito carboidrato, principalmente carboidratos de índice glicêmico alto, você aumenta muito a tua glicose sanguínea, certo? Tua glicemia vai lá para cima. Quando a glicemia vai lá para cima, o que acontece? O teu pâncreas é avisado que tem glicemia muito alta, que a glicemia não pode ficar muito alta. Ele é avisado que tem que produzir insulina para fazer com que essa insulina transporte essa glicemia para dentro das células, certo? Sim. Aí, o que acontece? Dentro das células, essa glicose vai ser armazenada na forma de glicogênio, dos vacúolos de glicogênio. Seria muito maravilhoso se toda essa glicose fosse armazenada em vacúolos de glicogênio dentro das células musculares, que era tudo que a gente queria. Para a gente ficar forte com músculos. Para a gente ficar forte, seria maravilhoso. Só que isso não acontece. Essa glicose... Aí vira gordura localizada. Essa glicose vai para dentro de todas as nossas células, tá? Quando ela está muito alta. E vai, inclusive, para dentro das nossas células vaginais, tá? Só que aí esses vacúolos de glicogênio começam a crescer dentro das nossas células vaginais. Só que uma célula vaginal, ela não tem capacidade para ter grandes vacúolos de glicogênio. A membrana celular de uma célula vaginal não suporta ela ir crescendo, porque daí a célula cresce, né? Com o vacúolo de glicogênio cresce, ela não suporta. Então, quando esses vacúolos de glicogênio ficam muito grandes, ela morre, ela estoura. E dá um fenômeno chamado citólise. O que é citólise? Lise, morte, cito, célula. Morte da célula. Das células. Então, quando esses vacúolos de glicogênio aumentam muito nas células vaginais, ocorre um fenômeno chamado citólise vaginal. Muitas das pacientes, se pegarem o seu resultado de um Papa Nicolau, vai aparecer lá alterações inflamatórias
presença de bacilo, no final, citólise vaginal, citólise moderada, citólise leve. Ah, O tá. fenômeno só da citólise, essa destruição de células, ele já dá um corrimento branco pastoso e ele deixa o pH vaginal mais ácido. O pH vaginal mais ácido, ele dá essa sensação de ardência, de desconforto. Ah, Tá? é isso que dá ardência. Calma, vamos chegar lá. Então, Ah. assim, só esse fenômeno da citólise, ele já dá sintomas muito parecidos com a candidíase. Então, às vezes, a paciente que come muito doce, principalmente pacientes que fazem o abuso do doce no período pré-menstrual, que é muito comum, Na TPM. na TPM, fala assim, nossa, doutora, toda vez que eu vou ficar menstruada, eu tenho candidíase. Aí depois eu menstruo, passa. Não, não é que ela está tendo candidíase. Às vezes ela está tendo só o fenômeno da citólise. Ela come muito açúcar nesse período, ocorre a destruição celular, ocorre esse corrimento branco, ocorre essa sensação de ardência, né? E aí fica semelhante aos sintomas da candidíase. Aí menstrua por quê? Quando a gente menstrua, a menstruação ela tem um pH mais básico. Então ela tira um pouco essa acidez. E aí neutraliza os sintomas. Tá. Bom, vamos lá. Mas por que essa citólise favoreceria a ter a candidíase? A maioria acaba evoluindo para candidíase. Por quê? Ela deixa o pH mais ácido e o fungo adora um pH ácido. Então, assim, ó, a vagina, por si só, ela já tem um pH ácido. O pH vaginal gira em torno de 4,5, por aí. Tá. Quando a gente entra nesse fenômeno de citólise, baixa muito o pH, chega a 3,5. Então, o pH fica muito ácido. E aí é um fica favorável aos fungos. Isso, né? acaba sendo favorável para a proliferação do fungo. Somado a isso, as células destruídas, elas são um substrato, como se fosse um alimento para o fungo. Entendeu? Tá. Então, quando a gente ocorre esse fenômeno da citólise, você cria um substrato para a proliferação do fungo e você cria um ambiente favorável para a proliferação do fungo. Tá. Então, aí vamos botar toda a situação junto agora. A gente tem uma vagina que tem bactérias boas e tem o fungo convivendo ali em harmonia. Você come muito doce, você enche o vácuo da célula vaginal, ela morre, o pH cai, tem substrato para a proliferação do fungo. O que vai acontecer? pH ácido mata as bactérias protetoras da vagina. pH e ácido... aí o fungo reina. Exato. Exatamente. Agora você falou tudo. Aí o fungo reina. O fungo reina. Exatamente. O fungo reina na periquita. Basicamente isso. Sim, Basicamente isso. Então, assim, pacientes que têm candidíase de repetição, é fato, tá? Elas comem muito açúcar. Comem muito açúcar. E a gente cai na mesma coisa lá da síndrome de ovários policísticos. Tem várias terapias, tá? Para candidíase de repetição, hoje em dia. Tem tratamento com farmacológico, com algumas drogas, tem tratamento de manutenção, tem tratamento ozonioterapia, tem tratamento com alguns óvulos que se usa mensalmente, tem inúmeros tratamentos, tá? Mas, assim... A mudança na dieta é interessante, é fundamental. Né? É fundamental. Porque senão você acaba... fazendo assim, né? Sabe? Pomada em cima de pomada, pomada em cima de pomada, e não resolve. E não resolve. E não resolve. Porque as pessoas têm que entender que o que a gente come, ele pode interferir em tudo. Tudo, sim. Em tudo. Em todo o equilíbrio do corpo. Exatamente. Tudo que você come pode alterar a tua função metabólica. Em qualquer área do teu corpo. Até para uma enxaqueca, dependendo dos alimentos que você come, desencadeiam crises de enxaqueca. Sim, até para alteração de humor. Dependendo do que você come, altera o teu humor. Sim, então assim, por isso que eu falo tanto, né? Sobre. Não adianta. Quem me conhece, quem é minha paciente, sabe. Eu não trato doença, eu trato pessoas. Tá? Então, assim, quando a paciente chega para mim, uma candidíase de repetição, eu não saio largando o remédio, largando pomada. Eu pergunto da vida dela toda. Sim. Desde para saber quais são os hábitos, né? O que ela está fazendo de errado. Desde quantas horas de sono que ela dorme, o horário que ela dorme, o que incomoda, o estresse que ela passa no trabalho, quantos filhos ela tem, se não tem filhos, se tem namorado, se não tem, o que ela come, o que ela não come, se ela treina, se ela não treina. Porque tudo influencia. Tudo influencia, né? Sim.
sim. Então, mais ou Agora, menos Jana, isso. deixa eu te falar. A gente vai ter que, infelizmente, terminar, porque já tá dando tempo aqui. A live Sim, acho que é 1 hora, daí o Instagram simplesmente desliga na nossa cara. sim. E aí é o que a gente tinha comentado. Muito assunto, temos Muito muito assunto. assunto. Eu Muito acho que a gente pode assunto. marcar mais uma live por Sim. esses dias, né? O dia que você estiver tranquila, que as meninas têm muitas dúvidas. E eu acho que seria legal falar também sobre HPV, que muitas meninas Isso, eu acho que gostariam de seria muito saber, legal. que é interessante, né? E vou deixar mais ou menos assim no ar para as meninas perguntarem, mandarem para mim no Mandarem Insta e no seu sugestões, né? Insta, Eu para acho saber que a o que gente elas querem ver. podia falar sobre doença sexualmente transmissível, HPV, verdades, Sim. mentiras, vacina, não Uhum. vacina, vacina quem Sim. já tem, quem não tem. Acho que seria bem Isso. interessante. Jana, deixa o seu Insta para as meninas te seguirem e saberem Vou, mais do seu trabalho. vou escrever aqui. Bom, é Jana, arroba Jana Mota. Ai, não estou conseguindo escrever, peraí. É tudo Ah, junto? não, arroba Esqueci. Jana underline Mota, Mota com 2T, né? com dois T's. Ó, Isso. meninas, Jana underline Mota com 2T. Isso, Ju, eu quero agradecer o convite, muito obrigada. Imagina, obrigada. Olha quem apareceu para falar oi pra gente. Oi, Doutor Ju, Arthur. tudo Doutor bem? Arthur é outro que sabe demais, igual Eu a vou fazer Jana. uma live com a Juliana essa semana. Vamos fazer Vamos. uma live. O doutor Arthur também é pica, entende muito de É, tudo, a gente né? acaba sempre tratando nossos pacientes com essa síndrome metabólica Sim, sempre junto. pois é, pois é. Então, essa semana vou marcar com o Arthur uma live, aí eu deixo aqui Vamos. para todo mundo. E a Jana, a gente conversa para marcar na outra semana, que amanhã já é sexta. É A isso Beijo, aí. gente Ju. Obrigada pelo combina. convite, Ju, e obrigada a vocês todas que assistiram. Obrigada. E um grande beijo para todo mundo. Tá Obrigada, bom? Jana. Um Beijo. beijão. Tchau, Tchau. tchau. É isso então, mulheres. Muitos assuntos, é muita coisa. Esse assunto, né, de anticoncepcional, essa parte toda ginecológica é muito importante para as meninas, né? Então, vou deixar essa live salva, que eu sei que muitas vão querer olhar ainda. E a gente volta na próxima semana. Amanhã acho que eu não vou conseguir, que eu tenho uma outra live aqui. Aí amanhã eu vou postar para vocês. Sobre esses assuntos. A gente volta a falar na outra semana. Tá bom? Beijos, amores. Até mais.